A experiente jornalista Daniela Lima, hoje no UOL, falou sobre sua demissão lá na Globo. Mas não foi só sobre isso que ela falou, não. Ela também falou sobre José Roberto Guzzo, um dos fundadores de um veículo de extrema direita. O que ela falou, a gente vai trazer agora para você no Plantão do Meteoro. Bora lá, vou trazer o Pedro Zambarda, o nosso observador da imprensa, para falar sobre isso agora aqui no Plantão. Bora lá, Pedro. Olha, Lúcio, eu vi essa entrevista, aliás, muito boa lá, a Tati Bernardi com a Daniela Lima, mas não gostei tanto dessa resposta da Daniela Lima não, viu? Eu vi ela reclamando lá, noticiaram que eu me encontrei com o Sidônio, que é o ministro da SECOM do Lula, e especularam que eu ia pro governo. Gente, jornalista não é notícia. Lúcio, ela era a maior apresentadora da CNN Brasil, uma das maiores da Globo News, e não quer virar notícia? E eu sou meio contra essa coisa assim, jornalista em tese não é notícia, mas assim, é bom que a população saiba o que tá rolando na nossa imprensa, né? E aí eu achei essa parte meio paia. Mas a Dani falou bastante a respeito dos ataques que ela sofre da extrema-direita, e eu acho que preciso falar de uma figura aqui que eu conheci, e que o Guzzo, ele era diretor lá na Abril, e eu vou falar um pouquinho a respeito dele, sobre esse jornalismo bolsonarista. Então vou trazer aqui um trecho da conversa, que já falamos aqui da demissão da Dani, e aí eu quero mostrar esse trechinho aqui, peraí, 9h20, deixar grandão, vamos lá. Porque é legítimo, a empresa tem o direito de escolher com quem ela trabalha. Ou seja, o teu sofrimento em relação a uma violência sofrida vem da internet e não de nenhum processo da Globo. Veio muito mais, inclusive, do trabalho de alguns colegas, né? Porque, assim, eu nunca faço isso, estou fazendo porque é você, eu não dou entrevista. Uhum. Mas eu te adoro e me sinto sempre muito acolhida quando a gente se encontra muito pouco, mas sempre são boas experiências, né? Porque eu me vejo como repórter. Uhum. Então, assim, fazemos a mesma coisa, né? O tratamento que foi dado, a quantidade de coisas que escreveram, que viralizou, que foi explorado, nossa, me foi muito dolorido. Para mim e para minha família, né? O meu pai... Eu lutei, Tati, com meu pai por anos, para o meu pai colocar o WhatsApp no celular dele, para a gente poder falar com ele com alguma tranquilidade. E ele não quis, porque ele é um negador da tecnologia. Entendi, ele entendeu? quer ficar no cantinho dele. Ele ouve disco de vinil e tal. Mas a barulhada foi tão forte que meu pai decidiu aprender a usar o Google. Para poder ver o que estavam falando da filha dele. Imagina. O sofrimento. Meu pai com 77 anos. Ele não deve ter entendido nada. Nada. Falou, minha filha... O que estão fazendo com você? O que aconteceu? Você está sendo ameaçada, minha filha? O que aconteceu? Minha filha, sabe assim, virou um negócio... Para minha família foi... Não tenho jornalista na família. Meus pais são servidores públicos, assim. Aquela família bem tradicional de Brasília, de gente que estudou para concurso, fez faculdade, foi estudar para concurso e tal. Então, assim, foi um negócio... Minha mãe tentou ser muito forte porque ela não queria me ver triste, né? Uhum. Tinha muita ameaça de ser onde você mora, esse tipo de... Isso aconteceu muito, Tati. Muito. Ao longo Você de fez todos BO? esses anos. Cara, a única que eu realmente fiz o BO, registrei, a queixa foi essa mulher que me abordou. Você falou que teve uma outra, um outro... Um homem me seguiu em Salvador, ficou me filmando, estava pelas ruas também, fazendo gracejo e tal. Ele passou um tempinho considerável, me filmando e gritando, e etc e tal, sabe? Eu estava saindo da igreja do Bonfim, ó que... Não era do Bonfim, não. Eu estava no Pelourinho. Uhum. E aí ele ficou me esperando na porta. Você conhece alguma outra jornalista mulher que é nessa intensidade? A Maju Coutinho já teve episódios, né? Eu virei esse personagem numa novelinha mesmo. É muito difícil para mim tá nesse lugar, porque independe do que eu fale. Se eu não falo nada, inventam. Uhum. Vou contar alguns episódios. Eu estava em casa. Nessa parte aqui que eu fiquei um pouco contrariada nessa entrevista, Lúcio, porque
quando a Dani foi demitida da Globo News, eu mandei mensagem no WhatsApp dela, inclusive pedindo para ela dar entrevista aqui pra gente. Então, assim, pelo menos da nossa parte aqui na cobertura, a gente sempre tentou te ouvir, viu, Daniela? Que você nunca me respondeu. Vamos seguir aqui. Era a volta, as pessoas estavam podendo voltar a viajar, podendo voltar. E eu, depois de 2 anos, senti coragem de trazer minha mãe de Brasília para ficar comigo na pandemia. Então, era um fim de semana, para mim, assim, de muito. Eu estava muito ansiosa por ele, por dar um abraço na minha mãe, por ficar com ela e tal. Era esse fim de semana de muito amor, sabe assim? Uhum. E daqui a pouco, eu pego o celular e vejo, assim, 500 mensagens. Eu falo, o que aconteceu? Um perfil de memes simulava o G1, eu estava na CNN ainda, colocou uma foto minha, foi num dia que teve uma manifestação e incendiaram a estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. Do Galo, lembra? Colocou uma foto Isso. minha e disse que eu tinha elogiado o incêndio da estátua. Daniela Lima diz que manifestantes que incendiaram a estátua não eram isso, eram aquilo, não sei o que, nananã. Estourou. Eu estava em casa, Com a sua mãe, com a minha depois de mãe, muito tempo depois de sem... 2 anos. É uma violência. Eu me sinto tão invadida por essas coisas. Aí lá vai você dizer que é mentira. Não adianta nada. Ah, mas se estão falando, se estão acreditando é porque bem podia ser verdade. Então, não, assim, não tem o que fazer. Passou um pouco, virou uma coluna Olha lá. na Gazeta do Povo. Hoje ele faleceu. Gazeta do Povo, esse jornal que você conhece bem, né, Lúcio? Infelizmente. Então, pela primeira vez, né, foi o Guzzo, o J.R. Guzzo, decidiu escrever uma coluna sobre a jornalista de televisão que havia elogiado, ele não me citava nominalmente, sobre a jornalista de TV que havia elogiado o incêndio da estátua do Borba Gato. Eu trabalhei com o Guzzo, eu tive interações com o Guzzo na Abril. O Guzzo foi responsável por transformar a revista Veja na revista com 1 milhão de exemplares. Ele foi amigo, inclusive, de pessoas de esquerda, sempre foi patronal, sempre foi próximo do dono da editora Abril, que é o Roberto Tivita. E, Lúcio, eu tenho fontes no gabinete do ódio do Bolsonaro, que inclusive eu fiz uma série no DCM a respeito disso. Eles sempre me disseram, quando a galera criar aquela revista Oeste, a gente vai ver o gabinete do ódio 2.0. E o Guzzo apareceu como o cara para liderar essa revista nova, que hoje é um dos maiores canais de notícia do YouTube, que veicula fake news atrás de fake news do bolsonarismo. A Dani foi vítima do gabinete do ódio do Bolsonaro. A versão 2.0. Tá? E para fundamentar a acusação que eu estou fazendo aqui, que é grave, o Guzzo já faleceu esse ano, mas a revista Oeste está aí. Eu vou pontuar só uma condenação que ele teve da jurista Carol Proner, que foi notícia da Mônica Bergamo. Guzzo foi condenado à prisão, convertida em multa, por ofensa à mulher de Chico Buarque. O jornalista afirmou em um texto que amigos de Lula atacavam o erário com voracidade de um cardume de piranha. A justiça condenou, esse texto é de maio do ano passado, a justiça condenou o jornalista Roberto Dias Guzzo pelo crime de difamação contra a advogada e professora de direito Carol Proner, assessora internacional do BNDES. A pena foi fixada em 4 meses de prisão em regime aberto pela juíza Suzana Jorge Matia Lhara, da primeira vara criminal de São Paulo. Na sentença, no entanto, a magistrada substituiu a detenção pelo pagamento de 23 salários mínimos, mais uma indenização por danos morais, no valor de R$10 mil. A Carol Proner é a esposa do Chico Buarque. Em valores atuais, Guzzo teria que pagar 43 mil e a decisão na época cabia recurso. O jornalista foi condenado por conta do artigo Amigos de Lula atacam erário com voracidade de um cardume de piranha. No texto publicado no jornal Estado de São Paulo, isso é importante dizer, tá? Não é só a revista Oeste o problema. O Guzzo era colunista da Gazeta do Povo, o Guzzo era colunista do Estadão, o Guzzo era colunista da maioria dos grandes jornais brasileiros, incluindo o Estado de São Paulo. Então você via, Lúcio, esse jeito de atacar esquerdistas penetrado dentro da mídia corporativa.
Eles nem precisavam só criar os veículos deles. Eles manipulam desse jeito. Em 8 de fevereiro de 23, ele afirma que o entorno do petista Lula promove o assalto geral às bocas da máquina pública. Guzzo não cita nominalmente a advogada, a mesma tática da Daniela Lima, mas diz que a mulher do compositor Chico Buarque tinha sido indicada para trabalhar no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Essa aqui é a figura que eu conheci. Carol Proner e Chico Buarque se casaram em setembro de 2021. A defesa da jornalista disse à justiça que ele nunca afirmou que Carol Proner estaria promovendo um assalto geral às bocas da máquina pública. Disse ainda que ela isolava as palavras e frases escritas por ele e as retirava de contexto, criando um cenário inexistente ao tentar ligar o título ilustrativo em que cita Cardume de piranha a uma breve menção a ela. Olha, Guzzo, eu acho que tinha uma relação direta. Você bota piranha no título e a única mulher citada no texto é a mulher do Chico Buarque, que nem o nome teve a honra de ser citada. É fácil fazer jornalismo assim, né? E é um tipo de jornalismo que é o seguinte, é isso aqui, gente, que está gerando as fake news hoje. Tá? Ele escrevia sim, dia também, contra o ministro Alexandre de Moraes. Tá? Era um especialista em atacar o Xandão. Por que ele fazia isso? Porque ele bajulava o Bolsonaro. Diz, por fim, que não houve, por parte do renomado jornalista, qualquer atribuição negativa ou ofensa tecida a querelante. O que houve foi mera divulgação objetiva de informação de interesse público. O nome dela, observa, sequer foi citado. A advogada Maíra Fernandes, grande doutora Maíra, que representou Carol Proner, afirmou na ação que ela é advogada, renomada professora, especialista em direito internacional, com extenso currículo e, portanto, com notória competência para assumir a mencionada função pública. No artigo, o jornalista afirma que ela foi colocada na diretoria do BNDES sem qualificação, com finalidade de atacar o erário, o que seria um ataque e uma ofensa gratuita profissional. Na sequência, a juíza afirma que a liberdade de expressão garantida na Constituição não é um direito absoluto e que há um abuso quando a honra de alguém é atacada. As frases usadas por Guzzo em seu texto possuem uma conotação negativa e não revelam uma simples crítica à escolha da querelante em cargo no BNDES. Elas ultrapassam e não se limitam ao caráter meramente informativo da imprensa, afirmou a juíza. Por que eu estou trazendo esse outro caso, Lúcio? Porque na entrevista do UOL, da Daniela Lima, ela fica meio que querendo dizer que a esquerda e a direita atacaram ela da mesma forma. Não tem nada a ver com isso aqui. E o Guzzo fez a mesma coisa com a Dani Lima. A extrema-direita tem um método muito mais sofisticado, é isso que eu quero dizer. Não sei se você quer comentar, Lúcio. Com certeza. E a gente ficou muito claro isso com a BIM Paralela, com o Gabinete do Ódio, né? Ficou muito com a claro. Brasil Paralelo. Com a Brasil Paralelo, entre outros. Porque não sei se vocês perceberam, mas muitos canais de extrema-direita simplesmente emergiram nos últimos anos. E não foi assim, um canal independente. Não, foram canais extremamente bem estruturados, com uma injeção de dinheiro grande que emergiram. Então, é tudo coordenado. São coisas coordenadas. Agora, isso me preocupa menos, Pedro. Me preocupa mais a mídia hegemônica que, por vezes, se faz de neutra e que a gente vê que de neutra não tem nada. E aí a gente nem pode colocar a culpa diretamente nos jornalistas, porque tem muito jornalista bom na mídia hegemônica, incluindo a Dani. Mas assim, a gente sabe que por trás de uma mídia hegemônica tem empresários. Empresários têm seus interesses, né? E quando isso entra em conflito, e a gente até brinca, né? Algumas vezes no nosso grupo interno do Meteoro, quando não tem nada para falar mal do governo, eles tentam achar algum jeito de falar mal do governo de esquerda, ou de candidatos da esquerda, ou do campo progressista. Exemplo disso, né? Reportagem: distância entre aprovação e desaprovação do governo Lula cai de 17 para 1 ponto em 6 meses. Essa era a mesma pesquisa que mostrava que o Lula cresceu muito e estava praticamente empatado entre aprovação e desaprovação, recente. Então olha como a manchete ela induz a entender que aumentou uma desaprovação ao governo Lula. Outro exemplo, né?
Pô, o Lula tá crescendo nas pesquisas, o que a gente vai fazer? Olha aí, ó. Lula perde para todos em segundo turno No no Acre. Acre. Diz Paraná Pesquisas. Não é mentira. Ele não tá mentindo com essa reportagem. Não. Mas é muito recortar algo em específico para atender a interesses específicos. É como o Guzzo fez na coluna da Carol Proner. Ele não falou diretamente dela. Ele disse que tem corrupção no governo Lula. Aí ele tasca a mulher do Chico Buarque no texto e no título joga piranha. Ela tá certa em processar ele, gente. Uhum. E outra coisa, foi o que me falaram lá atrás. Pedro, quando criarem o gabinete do ódio 2.0, vocês vão sentir falta do Alan dos Santos. O Alan dos Santos era um amador. Tem gente muito mais perigosa hoje na comunicação de extrema-direita, gente. Gente que sabe fazer jornal, gente que sabe fazer revista. Esse é o problema hoje. Tá? Esse é o desafio que a gente tem aqui, inclusive. É. Até a importância de se apoiar veículos independentes. Né? Veículos independentes. Porque aqui você sabe qual é o nosso posicionamento. Como grupo, como canal. Né? Uhum. Em outras mídias hegemônicas, você simplesmente é levado a acreditar que não existe um posicionamento claro, mas existe. Sempre existe. Sempre existe. E aí cai nisso, né? A Dani, ela foi. E vamos deixar muito claro, tá? Daniela Lima não quer dizer que ela seja de esquerda, que ela seja do campo progressista. Ela pode ter os posicionamentos dela, mas assim, ela trabalhou na CNN, ela trabalhou na Globo News, canais que não estão nesse campo. E aí, por que ela foi demitida de uma Globo News? A gente já tratou isso daqui em outros cortes. Porque a Globo News teria entendido que estava sendo muito à esquerda, de acordo com algumas pesquisas, e precisava se endireitar. E aí caiu Dani Lima, que era apontada como uma frente progressista de esquerda dentro da Globo News. Agora, se você for ver reportagens, colunas e participações da Dani Lima no Globo News, você não vai ver um posicionamento claro de esquerda. Não. Você não vai ver. Não vai ver. Mas é isso, né? Cria-se essa narrativa de que a Globo News está sendo de esquerda, porque a Daniela Lima está criticando o Bolsonaro ou colocando uma reportagem contra o Bolsonaro. E aí, infelizmente, a mídia hegemônica tem seus interesses, tem pessoas com muito dinheiro por trás que forçam esse tipo de demissão. Né? Bom, eu quero saber o que você acha. Deixa nos comentários aí sobre essa entrevista também da Dani Lima também, por gentileza. Pedro, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, meu querido Lúcio. Apoiem os canais independentes progressistas. Um abraço. Vira membro.